Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Neste vídeo, vamos continuar falando sobre a Portaria 3916 de 1998, que é a Política Nacional de Medicamentos. Ainda falando sobre as diretrizes, vamos estudar sobre a regulamentação sanitária de medicamentos. Cabe ao gestor federal questões sobre o registro de medicamentos, sobre a autorização de funcionamento de empresas e estabelecimentos e também sobre as restrições e eliminações de produtos que venham a revelar-se inadequados ao uso, na conformidade das informações decorrentes da farmacovigilância. Deverão ser utilizadas comissões técnicas e grupos assessores com a finalidade de respaldar e subsidiar atividades de regulamentação e também as decisões que envolvam questões de natureza científica e técnica relacionada aos medicamentos. Essa política ela traz como objeto especial de atenção a promoção do uso de medicamento genérico. E o gestor federal, ele deverá identificar os mecanismos necessários para a promoção do uso destes medicamentos genéricos, por exemplo, a adequação do instrumento legal específico. Esta adequação por parte do gestor federal deverá contemplar aspectos essenciais que favoreçam a consolidação do uso dos genéricos, tais como obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, nas propostas, nos contratos e notas fiscais, bem como de exigências sobre requisitos de qualidade dos produtos. Quando for realizadas pela administração pública, licitações e compras de medicamentos, eles também devem ser usados a denominação genérica dos medicamentos. E nas embalagens, nos rótulos, bulas, prospectos, textos e demais materiais de divulgação e informação médica. Outra regra é a adoção de exigências específicas para o aviamento de receita médica ou odontológica relativas à sua forma e à identificação do paciente e do profissional que a prescreve. As ações de vigilância sanitária, elas serão gradualmente descentralizadas e transferidas à responsabilidade executiva direta de estados e municípios, com exceção do registro de medicamentos e também da autorização do funcionamento de empresas, que constituem papéis indelegáveis do gestor federal. E em todos os casos deverá ser garantida a aplicação das normas existentes e a integração operacional do sistema em todas as esferas. Vamos ver como esse artigo ele pode ser cobrado em concursos. Essa questão é da banca Fundatec. De acordo com a Portaria 3916 de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, quanto à regulamentação sanitária de medicamentos, prevê a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica, 1. Nos editais, propostas, contratos e notas fiscais. 2. Nas compras e licitações públicas de medicamentos e 3. Nas bulas e materiais de informação médica. Bem, neste caso, todas as assertivas estão corretas, portanto, o gabarito é a alternativa E. A terceira diretriz dessa portaria é a reorientação da assistência farmacêutica. O modelo de assistência farmacêutica ela será reorientado de modo a que não se restrinja à aquisição e à distribuição de medicamentos somente. As ações, elas terão por objetivo implementar, no âmbito das 3 esferas do SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais. A assistência farmacêutica no SUS, ela deve englobar ainda as atividades relacionadas à seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e controle da qualidade e utilização. E nesta está compreendida a prescrição e a dispensação destes produtos. Todas essas atividades, elas devem favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população.
Essas necessidades, elas são identificadas com base em critérios epidemiológicos. A reorientação do modelo da assistência farmacêutica, ele deve ser coordenado e disciplinado em âmbito nacional pelos 3 gestores do sistema, que são o Ministério da Saúde, os estados e os municípios, e deverá estar fundamentada em 4 pilares, que são descentralização da gestão, na promoção do uso racional dos medicamentos, na otimização e eficácia do sistema de distribuição do setor público, deve estar fundamentada também no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços desses produtos, viabilizando inclusive o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. Quando a normativa fala no processo de descentralização, ele deve contemplar padronização dos produtos, planejamento adequado e oportuno e redefinição das atribuições das 3 instâncias de gestão. Essas responsabilidades, elas ficam dessa forma inseridas na ação governamental, o que deverá assegurar o acesso da população a esses produtos. Os agravos e doenças cuja transcendência, magnitude ou vulnerabilidade tenha repercussão na saúde pública, buscar-se a contínua atualização e padronização de protocolos de intervenção terapêutica e dos respectivos esquemas de tratamento. Para o Ministério da Saúde, a premissa básica será a descentralização da aquisição e também a descentralização da distribuição de medicamentos essenciais. Porém, o processo de descentralização não exime os gestores federal e estadual da sua responsabilidade relativa à aquisição e distribuição de medicamentos em situações especiais. Os produtos a serem adquiridos e distribuídos de forma centralizada deverá considerar 3 pressupostos básicos de ordem epidemiológica, a saber: a. Doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco as coletividades e cuja estratégia de controle concentre-se no tratamento de seus portadores. Também doenças consideradas de caráter individual, que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamento de custos elevados. E também as doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado. E aí é importante ressaltar que, independente da decisão por centralizar ou descentralizar a aquisição e distribuição de medicamentos, já ser implementada a cooperação técnica e financeira intergestores. A decisão deverá ainda observar critérios mais específicos relativos a aspectos técnicos e administrativos, de que são exemplos o financiamento da aquisição e da distribuição dos produtos, sobretudo no tocante à disponibilidade de recursos financeiros, o custo-benefício e o custo-efetividade da aquisição e distribuição dos produtos em relação ao conjunto das demandas e necessidades de saúde da população. Deve levar em conta também a repercussão do fornecimento e o uso dos produtos sobre a prevalência ou incidência de doenças e agravos relacionados aos medicamentos fornecidos e a necessidade de garantir apresentações de medicamentos em formas farmacêuticas e dosagens adequadas, considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos, como crianças e idosos. Essa cooperação envolverá a aquisição direta e a transferência de recursos, bem como a orientação e o assessoramento aos processos de aquisição, os quais devem ser efetivados em conformidade com a realidade epidemiológica, visando assegurar o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo, priorizando os medicamentos essenciais e os de denominação genérica. O gestor federal, especialmente em articulação com a área econômica, eles deverão identificar medidas com vistas ao acompanhamento das variações e índices de custo dos medicamentos,
com ênfase naqueles considerados de uso contínuo. Já a articulação do gestor federal com o Ministério da Justiça buscará coibir eventuais abusos econômicos na área de medicamentos. O Conselho Nacional de Saúde terá papel preponderante nesse processo, tendo em vista o acompanhamento da implementação da política de medicamentos, especialmente no tocante ao cumprimento das medidas pactuadas. E aí vamos praticar. Esta questão é da banca VUNESP. Assinale a alternativa correta de acordo com a Portaria 3916 de 1998. A. A descentralização exime os gestores federais das responsabilidades relativas à aquisição de medicamentos em situações especiais. Claro que não, acabamos de ver que o processo de descentralização não exime os gestores federal e estadual da responsabilidade relativa à aquisição e distribuição de medicamentos em situações especiais. Portanto, a B também está incorreta, porque ela fala o seguinte: a descentralização exime os gestores estaduais das responsabilidades relativas à distribuição de medicamentos em situações especiais. C. A definição de produtos a serem adquiridos e distribuídos de forma centralizada deve considerar pressupostos básicos de ordem epidemiológica, técnica e administrativa. Correta. Acabamos de falar sobre isso. D. Quando há definição pela descentralização da aquisição e da distribuição de medicamentos, cessam as cooperações técnicas e financeiras intergestores. Claro que não. É importante ressaltar que, independente da decisão por centralizar ou descentralizar a aquisição e distribuição de medicamentos, deverá ser implementada a cooperação técnica e financeira intergestores. Essa cooperação, ela envolverá a aquisição direta e a transferência de recursos, bem como a orientação e assessoramento aos processos de aquisição, portanto, incorreta. E cabe aos gestores municipais, em articulação com a área econômica, acompanhar as variações dos índices de custo dos medicamentos com o objetivo de coibir eventuais abusos econômicos. Esta atribuição não cabe aos gestores municipais, e sim ao gestor federal. Portanto, a única correta é a alternativa C. Questão 2. Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela Portaria 3916, de 30 de outubro de 1998. A. A decisão de aquisição centralizada considera a necessidade de garantir apresentações de medicamentos em formas farmacêuticas e dosagens adequadas, considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos, como crianças e idosos. Então, está incorreta por conta desse não presente aqui. B. Entre as diretrizes desta política, podem-se citar a adoção de relação de medicamentos essenciais, sim, a regulamentação sanitária de medicamentos, também sim, o desenvolvimento científico e tecnológico e a promoção da produção de medicamentos, tudo correto. Portanto, achamos o nosso gabarito. C. O modelo de assistência farmacêutica será reorientado de modo a que se restrinja a aquisição e a distribuição de medicamentos? Claro que não. As ações incluídas nesse campo da assistência terão por objetivo implementar, no âmbito das 3 esferas do SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais. A Política Nacional de Medicamentos, ela incentiva ações mais abrangentes, incluindo a promoção do uso racional de medicamentos e o acesso a medicamentos essenciais. D. A reorientação do modelo de assistência farmacêutica coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos 3 gestores do sistema deverá estar fundamentada na centralização, não, na descentralização da gestão, na promoção do uso racional dos medicamentos, na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público
e no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos. E a redefinição de produtos a serem adquiridos e distribuídos de forma centralizada deverá considerar apenas os dois pressupostos: doenças que configuram problemas de saúde pública e doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado. Claro que não, acabamos de ver isso aí. Esta política ela leva em conta vários fatores, incluindo aspectos econômicos, sociais e epidemiológicos, além destes aqui mencionados. Portanto, gabarito da questão foi a alternativa B.